Fala galera, tudo beleza? Professor Roberto Guimarães na área para falar com vocês sobre independência do Brasil. Como vocês podem ver na imagem aqui, imagem clássica essa, Dom Pedro I empunhando a espada às margens do riacho do Ipiranga, que muitos chamam de Rio Ipiranga, né? Onde ele gritou: o Palmeiras não tem mundial. Será que foi isso, pessoal? Não, ele não gritou que o Palmeiras não tem mundial. Embora o Palmeiras não tenha, ele gritou independência ou morte. Mas será que isso de fato foi o motivo que levou o Brasil a se tornar independente? Eu vou apresentar para vocês aqui agora alguns motivos desses que levaram o Brasil a buscar sua independência de Portugal. O primeiro deles, o desejo de grande parte da elite política brasileira de uma autonomia. Isso foi o ponto de partida. Segundo ponto, o descontentamento dessa mesma elite de ficar pagando imposto a Portugal. Na verdade, muitos impostos, né, queriam se desvencilhar, se livrar disso. E o terceiro, muito importante também, e que levou até Dom Pedro I a ter que declarar que ficava no Brasil, que era o desejo das cortes portuguesas de recolonizar o Brasil. Como vocês podem ver, em janeiro de 1822, um ano praticamente após a partida do seu pai, Dom João VI, para Portugal, Dom João sabia que o Brasil não aceitaria de novo virar colônia, chama o seu filho para retornar a Portugal. E ele ficou tentado, inclinado. As elites brasileiras, principalmente a maçonaria brasileira, chamou Dom Pedrinho para uma conversinha, trocou uma ideia com ele e mostrou a importância que seria dele continuar no Brasil e ser esta figura da independência. Então ele vai lá e declara, em 1822, ele negou esse chamado do pai e disse que ficaria no Brasil. Então, 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como Dia do Fico. Diga ao povo que fico. Bom, mas uma coisa importante a se salientar: nós temos a independência do Brasil acontecendo. Aqui uma imagem, um grande meme, né? Separa o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo que é sexta-feira. É verdade, sexta-feira é um dia bastante alegre. Dom Pedro, então, adorava uma sexta-feira. Mas brincadeiras à parte, pessoal, essa independência do Brasil, ela trouxe algo único. O Brasil foi o único país da América Latina a se tornar independente tendo um monarca. Todos os outros países, quando se disseram independentes, se tornaram independentes, formaram uma república. O Brasil não, porque houve essa costura da elite para manter a figura de Dom Pedro I com o poder e desvencilhar totalmente de Portugal. Então essa é uma característica importante a se notar na independência. O Brasil se tornou um país independente, mas tendo um monarca no poder. Bom, quais foram as medidas pré-independência, na verdade, para poder agilizar? Nós temos a organização da Marinha de Guerra, criação de uma marinha que pudesse dar uma resposta, defender o país a possíveis ataques. A convocação de uma Assembleia Constituinte. Gente, todas as vezes que o país convoca uma Assembleia Constituinte, significa dizer que irá nascer uma nova Constituição, ou seja, uma carta, um regramento de leis que aquele país tem que seguir. Exigiu também que as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam entrar em vigor no Brasil, tendo a aprovação de Dom Pedro. Então essas são as medidas pré, tá? Então assim, Dom Pedro tem que aprovar. Dom Pedro então viaja para São Paulo e Minas, também para acalmar ânimos da população, né? Muitos estavam exaltados, porque se tinha portugueses não querendo independência, você tinha parte do povo querendo independência, então tinha esses conflitos aí para serem resolvidos. Pois bem, até que Dom Pedro foi coroado Pedro I, Dom Pedro I, né? Em dezembro de 1822. O Brasil se torna independente e Dom Pedro I é coroado no mesmo ano da independência como imperador do Brasil, num grande acordo de cavalheiros feito para que as elites brasileiras continuassem com seus privilégios. É aquela coisa, é o famoso, que o Brasil está muito acostumado, né, gente? Toma lá da cá. Você recebe uma coisa aqui para devolver ali. Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Bom, Portugal então vai reconhecer, tá bom, reconhece a independência. Eu reconheço. Só que é o seguinte, eu quero grana, eu quero dinheiro. Então essa elite vai se
se organizar, vai pegar um empréstimo com a Inglaterra, um empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas, irá pagar a Portugal para que Portugal reconheça de fato essa independência do Brasil. Algumas regiões, tivemos algumas revoltas, principalmente no Nordeste, contra a independência, mas logo foram sufocados pela Guarda Imperial. Bom, para vocês terem uma ideia, uma das curiosidades da época, por exemplo, um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, mas ali já começa um interesse americano sobre a América, aquela ideia que a América é para os americanos. Na verdade, os Estados Unidos já vislumbravam um domínio sobre toda a América Latina, tá? E uma coisa interessante que Dom Pedro I coube a ele a compor o hino brasileiro, o primeiro hino brasileiro, que hoje é o hino da independência do Brasil. Um belo hino, diga-se de passagem. Belezinha, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E olha, se inscrevam no canal, dê o seu like lá, tá bom? Um grande abraço.